paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Nesse trecho do capítulo 8 de Neemias, continua a narrativa do reavivamento espiritual em Jerusalém. Após a leitura e compreensão da lei, os líderes e o povo buscam aprofundar seu conhecimento e obediência. Ao estudar a lei, eles descobrem as instruções para a festa dos tabernáculos e, com grande entusiasmo, a celebram de uma forma que não era feita há séculos, resultando em imensa alegria. Continuação do capítulo 8 de Neemias, dos versículos 13 ao 18. No segundo dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras para examinar o texto da lei. Encontraram escrito na lei que o Senhor havia dito, pelo ministério de Moisés, que os israelitas deviam habitar debaixo de tendas durante a festa do 7º mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades em Jerusalém o seguinte aviso: Ide à montanha e trazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, ramos de mirra, ramos de palmeiras e de árvores frondosas para fazer cabana, segundo está prescrito. Então o povo foi e trouxe ramos, e construíram as cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça da Porta da Água e na praça da Porta de Efraim. Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram. Desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham feito coisa semelhante, e houve por isso grande regozijo. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene para encerramento, segundo prescrevia o rito. O resumo do capítulo 9 de Neemias é um dos pontos altos do livro, apresentando uma longa e profunda oração que emana da comunidade reunida em um dia de jejum e confissão. Liderada pelos levitas, essa oração é um poderoso revisitar da história de Israel, desde a criação até o retorno do exílio. Ela intercala adoração à grandeza e bondade de Deus, com uma honesta confissão dos pecados do povo e um apelo à sua misericórdia. O objetivo é reafirmar a fidelidade à aliança e buscar a bênção divina para o presente e o futuro. Neemias capítulo 9. No 24º dia do mesmo mês, vestidos de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Evitavam contato com os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé em seus lugares, escutaram a leitura da lei do Senhor, seu Deus. Durante um quarto do dia, durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor, seu Deus. Josué, Benuí, Cadmiel, Sebanias, Buni, Sarebias, Bani Canane, que haviam tomado lugar no estrado dos levitas, invocaram em alta voz o Senhor, seu Deus. E os levitas, Josué, Cadmiel, Bani, Assabenias, Serebias, Odias, Sebanias e Fetaias disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Seja bendito o vosso nome glorioso com toda a sorte de louvores e bênçãos. Vós sois, Senhor, vós somente que fizestes o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que nele se encerra. Vós sois quem dais a vida a todos os seres, e o exército do céu vos adora. Vós, Senhor Deus, fostes quem escolheu Abrão, que o fez deixar a terra de Ur, na Caldeia, e que lhe deu o nome de Abraão. Encontrastes nele um coração fiel, e com ele firmastes uma aliança, prometendo dar à sua posteridade a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gergeseus, e cumpristes a vossa palavra porque sois justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes os seus clamores junto do Mar Vermelho. Operastes milagres e prodígios contra o faraó, contra todos seus servos e todo o povo de sua terra.
porque sabeis que haviam tratado com arrogância os nossos pais, e adquiristes um renome que perdura até os nossos dias. Fendestes o mar diante deles, que passaram a pé enxuto, mas precipitaste nos abismos todos que o perseguiam, como uma pedra atirada nas profundezas das águas. Vós os guiastes durante o dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que deviam seguir. Descestes ao monte Sinai, falastes do alto do céu, e deste-lhes justas ordenações, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos excelentes. Fizeste-lhes conhecer o vosso santo sábado, e prescreveste-lhes pela boca de Moisés, vosso servo, os mandamentos, preceitos e uma lei. Do alto do céu deste-lhes pão para saciar a fome, e do rochedo fizeste jorrar água para matar-lhes a sede. E vós os mandastes tomar posse da terra que haveis jurado dar-lhes. Mas os nossos pais, em seu orgulho, endureceram a cerviz e não observaram os vossos mandamentos. Recusaram-se a ouvir e não mais se incomodaram com as maravilhas que operastes em seu favor. Endureceram a cerviz e, em sua rebelião, elegeram um chefe para retornar à sua escravidão. Mas vós sois um Deus sempre pronto ao perdão, clemente e compassivo, vagaroso em colerizar-se e rico em bondade, e assim não os abandonaste. Mesmo quando fabricaram para si um bezerro de metal fundido e vos ultrajaram grandemente, dizendo ser aquilo Deus que os tirara do Egito, usastes de muita misericórdia e não os abandonastes no deserto. E a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de fogo que lhes iluminava o caminho que deviam seguir durante a noite, não lhe foi arrebatada. Deste-lhes do vosso bom espírito para torná-los prudentes. Não lhe recusastes o vosso maná para seu alimento, e deste-lhes água para estancar a sede. Durante 40 anos provestes as necessidades deles no deserto, sem que nada lhes faltasse. Suas vestes não se estragaram e nem seus pés incharam. Vós os livrastes dos reinos e dos povos, cujas terras repartistes entre eles. Tomaram posse da terra de Seom, da terra do rei de Hesebom e da terra de Og, rei de Bassã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e os fizestes entrar na posse da terra. Havias prometido aos seus pais que entrariam e possuiriam essa terra, mas foram seus filhos que a ocuparam. Diante deles, humilhastes o orgulho dos habitantes da terra, os cananeus. Entregastes em suas mãos tanto os reis como as populações que ficaram à sua mercê. Eles se apropriaram de cidades fortificadas e de terras férteis. Tomaram posse de casas repletas de bens de toda sorte, de cisternas já feitas, de vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Puderam comer até se saciar e engordaram, vivendo nas delícias que lhe outorgava a vossa grande bondade. Entretanto foram rebeldes e se revoltaram contra Deus, desprezaram vossa lei, mataram vossos profetas que os conjuravam a retornar a vós. Como cometesse grandes ultrajes para convosco, vós os abandonastes às mãos de seus inimigos que os oprimiam. Mas quando no tempo de sua miséria clamaram a vós, vós os ouvistes do alto do céu, e em vossa grande misericórdia enviaste-lhes salvadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer o mal diante de vós, e os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os tiranizaram. Mas clamaram de novo a vós, e vós do alto do céu os atendeste. Assim é que a vossa grande misericórdia operou inúmeras vezes a sua libertação. Vós os conjurastes a votar a vossa lei, mas eles, em sua arrogância, desobedeciam aos teus mandamentos. Transgrediram vossas ordens, que dão a vida ao homem que as observa. Nada mais mostraram que ombros rebeldes, cerviz altiva e ouvidos surdos. Vossa paciência para com eles durou muitos anos. Vós lhe fazeis admoestações pela inspiração de vosso espírito, que animava os vossos profetas. Então, finalmente, como não vos escutassem, vós os entregastes às mãos dos povos de outras terras. Mas mesmo assim, vossa grande misericórdia vos impediu de aniquilar-vos, e não os abandonastes, porque sois um Deus clemente e compassivo.
E agora o Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, vós que manterdes fielmente vossa aliança misericordiosa, não sejais indiferentes a todos os sofrimentos que nos atingem, a nós, nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e a todo o vosso povo, desde o tempo dos reis da Síria até o presente. Em tudo aquilo que nos aconteceu, nada mais houve que justiça de vossa parte, porque procedestes com lealdade, enquanto que nós retribuímos com mal. Nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e nossos pais negligenciaram a prática da vossa lei, não mais obedeceram aos vossos mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Malgrado seu reino, apesar dos bens que lhe haveis dado em abundância, e a despeito desta terra vasta e fértil que lhes entregaste, eles não vos serviram, não renunciaram às suas mais obras. E eis que hoje somos escravos, escravos na própria terra que destes aos nossos pais, para usufruir dos seus frutos e dos seus produtos. Essa terra multiplica suas messes para reis estrangeiros, que no momento nos tiranizam por causa de nossos pecados e dispõe a seu árbitro de nossas pessoas e de nossos animais. Sim, estamos numa grande aflição. O resumo do capítulo 24 de Atos narra o julgamento de Paulo perante o governador romano Félix em Cesareia. 5 dias após sua chegada, os líderes judeus de Jerusalém, incluindo o sumo sacerdote Ananias, chegam com um orador profissional, Tértulo, para apresentar suas acusações. O capítulo destaca as acusações infundadas, a defesa articulada de Paulo e a decisão hesitante e motivada por interesse de Félix, que mantém Paulo em prisão por 2 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciões e Tertulo, advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nesses termos: graças a ti nós gozamos de paz, e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade nos ouças por um momento. Encontramos este homem uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus o apoiaram, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: sabendo eu que há muitos anos és governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amontinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter sempre sem mácula a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas rituais. Nessa ocasião, acharam-se no templo, depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali uns judeus vindos da Ásia, e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivesse alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui que crime terão achado em mim, quando eu compareci diante do grande conselho. A não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles: por causa da ressurreição dos mortos, é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião, e adiando a questão, disse: quando descer o tribuno Lisias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servisse.
Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher Drúxila, que era judia. Chamou Paulo e ouviu falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora podes retirar-te. Na primeira ocasião eu te chamarei. Esperava outro sim ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência e se entretinha com ele. Decorrido 2 anos, Félix teve por sucessor o Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. A continuação do Salmo 73 é uma poderosa transição do lamento para a fé. A ausência de sinais divinos, de profetas e a blasfêmia dos inimigos levam o salmista a questionar a inação de Deus. A fé se reafirma na lembrança do caráter eterno de Deus como Rei e Salvador, que sempre operou a salvação. A recordação da abertura do Mar Vermelho e da submissão de Dragões e do Leviatã serve como um poderoso lembrete do domínio de Deus sobre as forças do mal e do caos. A soberania divina é exaltada através do controle sobre as fontes, os rios, o dia e a noite, o sol e a lua e as estações do ano. Essa rememoração do poder absoluto de Deus, tanto na história da salvação quanto na criação, serve como a base para a fé do salmista, de que ele pode e vai intervir novamente para libertar seu povo. Este salmo é um testemunho de como a fé pode ser restaurada ao se fixar na lembrança dos atos passados de Deus, mesmo em fase de circunstâncias desesperadoras. Salmo 73, dos versículos 9 ao 17. Não vemos mais nossos emblemas. Já não há nenhum profeta e ninguém entre nós que saiba até quando. Ó Deus, até quando nos insultará o inimigo? O adversário blasfemará vosso nome para sempre? Por que retirais a vossa mão? Por que guardais vossa destra em vosso seio? Entretanto, Deus é meu rei desde os tempos antigos. Ele que opera a salvação por toda a terra. Vosso poder abriu o mar, esmagastes nas águas as cabeças de dragões. Quebrastes as cabeças do Leviatã, e as destes como pasto aos monstros do mar. Fizestes jorrar fontes e torrentes, secastes rios caudalosos. Vosso é o dia, a noite vos pertence. Vós criastes a lua e o sol. Vós marcastes a terra seus confins. Estabelecestes o inverno e o verão. Esse trecho do livro de sabedoria inicia uma nova seção que aborda a loucura e a culpabilidade da idolatria. O autor argumenta que a existência de Deus é evidente na grandeza e beleza da criação. Aqueles que adoram objetos criados em vez do Criador são considerados tolos e inexcusáveis, pois a própria natureza testemunha a glória e o poder do Deus verdadeiro. Sabedoria, capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomar o fogo ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que por analogia se conhece o seu autor. Contudo, este só incorre numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.